Fala pessoal, hoje a gente vai estudar a lição número 9 e o assunto de hoje é o dragão, são as bestas. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre o anticristo, né? Mais um tema como não poderia ser diferente, né? Apocalipse tem sido desafiador tanto para vocês aí que estão acompanhando com a gente, estudando com a gente, quanto para nós professores aqui, porque a gente entra em discussões teológicas de séculos e séculos. Então, não são aulas fáceis de estudar, não são aulas fáceis de ministrar e não são aulas fáceis de receber, né? De ouvir e de aplicar. Realmente são textos complexos, mas que com a graça de Deus, a misericórdia dele e a paciência dos irmãos, a gente tem ministrado aqui para vocês. E hoje nós vamos conversar sobre o anticristo. Antes de começar, vamos orar para Deus nos ajudar aqui a conversar sobre aquilo que ele deixou para a gente, aquilo que ele revelou ali para João naquela ilha, e que a gente consiga compreender o que ele tem para a gente nesse tempo de hoje com esse texto, tá? Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu oro por misericórdia, oro para que o Senhor me dê sabedoria para falar somente aquilo que interessa, o que não interessar, eu peço ao Senhor que não permita que eu fale, que por mais que seja difícil o tema, a gente consiga aqui passar para os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem deixado como sabedoria, como revelação para a gente, que a gente consiga aplicar na nossa vida, que a gente consiga compreender os teus objetivos com esse texto e que o Senhor nos guie. É isso que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar lendo o texto. Eu vou ler o capítulo 13, né? O anticristo, o dragão, as bestas, a gente encontra aqui no capítulo 13. A gente já viu a figura do dragão lá no capítulo 12, e para ficar bem claro, e não há discussão teológica disso, o dragão é o Satanás, é o diabo. O dragão é aquele que quer fazer de tudo para parecer ser o Deus Pai, mas não consegue ser. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje, mas vamos abrir lá em Apocalipse 13 e vamos ler o capítulo inteiro, tá? Vamos lá, eu estou aqui lendo na Almeida 21. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. Então era um ser movido e repleto de blasfêmias contra o nome de Deus. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como de um urso e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Então a besta era um ser que misturava todos esses animais, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Versículo 3. Também vi de suas cabeças uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Aqui eu vou fazendo alguns parênteses porque eu não vou conseguir detalhar durante a aula, tá? E para não esquecer, aqui os verbos relacionados à ferida de morte exatamente o mesmo verbo usado por João para dizer que via Jesus como um cordeiro que foi morto. Então aqui é mais uma vez o diabo, o dragão, tentando fazer um paralelo com Deus Pai, com Jesus, para enganar as pessoas, porque a tradução, o professor e pastor Rodrigo Silva, ele diz que a tradução mais próxima aqui, tanto aqui quanto lá no cordeiro, seria degolado, né? A ferida de morte é degolado. E é como se João tivesse visto um cordeiro degolado lá no início, mas que estava vivo, que era surpreendente. E aqui uma das 7 cabeças do dragão estava degolada, e a gente viu aqui
que essa ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou. É como se toda a terra estivesse vendo ali uma figura de Jesus, alguém que foi morto e ressuscitou, só que aqui é uma falsa ressurreição, porque é uma das 7 cabeças, foi uma ferida de morte e não uma morte literalmente. A partir do 4 aqui eu vou ler direto, tá? E todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Aí vem a segunda besta, né? Vi surgir da terra outra besta, e essa da terra. Aquela primeira, João viu surgir do mar, e essa aqui da terra, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Ela obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. E por fim, o 18, aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Deus abençoe a sua palavra e que a gente consiga aqui passar para vocês as principais visões teológicas e que Deus dê sabedoria a todos nós para discernir o seu texto, né? Como eu digo aqui desde as primeiras aulas de Apocalipse, o nosso objetivo aqui não é chegar para vocês e falar: olha, a grande tribulação vai começar no dia 28 de dezembro de 2032, né? Ou igual algumas seitas dizem aí, né? 2070, né? Jesus vai voltar em 2070. E nem, exemplo, dar nomes às bestas. Nós vamos comentar aqui que algumas pessoas durante o decorrer da história associaram especialmente o 666 algumas pessoas, só que eu vou passar para vocês aquilo que eu acho que é justo, né? Passar as visões e os irmãos com sabedoria, com temor à palavra e temor a Deus, veem qual é a opção que faz mais sentido bíblico, mais sentido na sua visão. Não há nenhum problema nisso. Nós não vamos fazer aqui previsões de quando que tudo vai acontecer, porque todo mundo que fez isso até hoje não acertou, e que a Bíblia ensina para a gente que se nem o filho sabe o dia do juízo, imagina o Eduardo da PIB de Santa Teresa, né? Imagina a gente, imagina qualquer um que tente adivinhar o dia. Não tem como. Se nem Jesus sabe, imagina nós. Então, partindo agora para a gente estudar um pouco esse capítulo 13, a gente precisa começar com algumas chaves de interpretação, né? Lá na aula
que a gente estudou os 4 cavalos do Apocalipse e seus 4 cavaleiros, nós estudamos que existem aqueles que entendem que o próprio Apocalipse explica o Apocalipse, né? A gente viu lá que a grande divergência, né, a grande discussão sobre os cavalos e os cavaleiros estava no cavalo branco. Quem era esse cavaleiro? Né? Aí quem apoia tanto a opinião de que esse cavaleiro branco é Jesus, tanto quanto aqueles que apoiam que na verdade é o anticristo, apoiam principalmente ali em Apocalipse 19 e 20, em textos do próprio Apocalipse. Então aqui o pastor e reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um grande estudioso do Apocalipse, ele escreveu alguns livros sobre o tema e tem várias pregações no YouTube sobre Apocalipse. Ele diz aqui que quando João fala assim, vi subir do mar uma besta, esse mar aqui ele também está sendo representado lá em Apocalipse 17, no versículo 15, que no capítulo 17, a visão que João vê é de uma prostituta montada numa besta que surge de muitas águas. Então ele associa esse mar que ele viu subir a besta a essas águas que a gente vê aqui no versículo 15 do capítulo 17, que diz assim: e disse-me ainda, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, para o Hernandes Dias Lopes, esse período em que vai surgir o enviado pelo dragão aqui para a Terra é o período onde tem uma confusão de povos, de línguas, de nações. Ele surge no meio de um caos e a gente vai conversar. Ele vai enviar a primeira besta para preparar o terreno e a segunda besta para convencer que está trazendo a paz, a prosperidade, e esse caos desse mundo com muitos povos, muitas línguas e nações, essa confusão toda vai ser pacificada por essa segunda besta. Então esse mar aqui para o Hernandes Dias Lopes é na verdade essa confusão, esse caos, né? A terra sedenta por alguém que vai surgir com as soluções. Indo para o versículo 2, e eu destaquei o versículo 2 quando estava lendo o texto inteiro, né, o capítulo inteiro, que ele diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como de um urso e sua boca como de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Por que eu destaquei que aqui nós vemos uma besta, um animal, um ser, e esse ser tem essas características todas de animais? Qual o sentido disso? Vamos abrir lá Daniel, capítulo 7. Lá em Daniel, capítulo 7, a gente encontra essas mesmas figuras e uma quarta figura que Daniel não conseguiu identificar, porque era uma criatura muito terrível, tá? Daniel, capítulo 7, ele começa a ter uma visão, e aqui a gente precisa ressaltar que tanto essa visão profética de Daniel aqui, quanto a de João, lá em Apocalipse, são visões para a igreja, tá? Não são profecias para os pagãos, para os outros povos, são profecias que afetam a igreja. Então lá em Daniel 7, a gente vê no versículo 4 o leão, a gente vê no versículo 5 o urso, e no versículo 6 a gente vê o leopardo. No versículo 7 ele diz assim: depois continuei olhando em visões noturnas e vi o quarto animal, terrível e assustador, era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel 7 continua falando sobre essa visão. Tem a interpretação dos sonhos de Daniel. Gabriel ajuda Daniel também a interpretar esse sonho.
e juntando a interpretação de Daniel, que na época ainda não tinha vivido o Império Romano, com aqueles que viveram após o Império Romano, o próprio Hernandes Dias Lopes, e eu vou pegar uma colinha aqui para não falar nenhum nome diferente do correto, são 3 feras, 3 animais reconhecidos. Então, como eu estava dizendo, eu precisei dar um cortezinho. A internet salva a gente quando dá o branco, né? Então, ele vê 3 animais primeiro: o leão, o leopardo e o urso. E um quarto animal terrível que ele não diz com que se parece. Ele viu um ser terrível. Então, pegando a cola aqui do ensino do Hernandes, ele diz o seguinte, que cada animal, esses 4 animais, representam um império que dominou o planeta e que principalmente oprimiu os cristãos, oprimiu o povo de Deus, né, o povo judeu, e depois oprimiu os primeiros cristãos. Então, os impérios representados, tá? Os poderios representados por esses animais seriam Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico e o Império Romano, que nessa interpretação o Império Romano é esse quarto animal que é tão terrível e oprimiu tanto o povo de Deus que o Daniel não conseguiu nem falar com que animal ele se parecia de tão terrível que ele era, né? Ele falou do leão, ele falou do urso, ele falou do leopardo, mas não falou desse quarto. E é interessante que essa profecia de Daniel, ela é exatamente sobre o anticristo. Lá para Daniel, o anticristo, ele é representado por um pequeno chifre. Então, aquele pequeno chifre que Daniel está vendo lá no capítulo 7, né, do seu livro, é o anticristo. A gente vê lá que esse pequeno chifre ia de encontro ao povo de Deus, destroçava o povo de Deus, fazia diversas atrocidades, exatamente o objetivo aqui do anticristo. O que é interessante também, a gente começa a perceber, eu falei um pouco no início da aula, que o dragão, Satanás, diabo, ele tem inveja, tem um ódio de Deus e ele queria, na verdade, ser Deus, né? Tudo isso que ele faz é justamente por não conseguir ser Deus. Então, o que ele faz? O que é o Evangelho, né? O que a gente entende pelo Evangelho? É o Deus Pai, vendo a humanidade corrompida, a humanidade que virou as costas para aquilo que Deus tinha de plano, e Deus Pai envia seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, como está lá em João 3,16, e que esse Filho enviado, após ser morto e ser ressurreto, ele derrama o seu Espírito pela terra, e esse Espírito é aquele responsável por convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, existe a figura de Deus Pai, o Filho que é enviado e o Espírito Santo, que é aquele responsável por convencer. E o que o dragão faz aqui, que a gente acabou de ler no versículo 13? Ele envia uma besta, o anticristo, é como se fosse o diabo encarnado na terra, é essa a visão mesmo real. Ele envia, ele tem o seu enviado na terra, aquele que recebe todo o seu poder, toda a sua autoridade, aquele que encarna o diabo na terra, e após esse diabo, como essa besta, como eu falei, ela apresenta para a terra uma ferida de morte, mas ressurge, essa ferida curada. Então as pessoas veem um ser que tinha sido ferido de morte, tomado um tiro no coração, aqui na tradução mais literal, um ser que tinha sido degolado, que era para morrer, mas ressurge, e todo mundo fica admirado com tamanho poder, tamanha recuperação. E logo após essa besta, o que surge? Surge a besta que vai ser responsável por trazer a paz, trazer a prosperidade e principalmente convencer as pessoas de que a primeira besta e o dragão merecem ser adorados, né? Ele começa a fazer sinais e prodígios, faz até descer fogo do céu, tentando imitar Elias, talvez, né? Para provar alguma coisa para aqueles que vão ser convencidos, que vão adorar. Então,
é claro, é nítido como que o dragão quer imitar, né? Envia o primeiro para ser o seu encarnado e depois aquele que vai ser responsável por convencer as pessoas. E aqui é importante a gente fazer um parênteses bem sério, que a gente tem a propensão a pensar, a gente tem a tendência a pensar que todo e qualquer milagre é de Deus. Exemplo, igrejas televisivas que associam milagre a dinheiro, né? Deixa aqui o seu dinheiro, compre o carnê, que depois que você pagar esse carnê inteiro, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nem todo milagre é de Deus. Existem esses caras aí, eu não tenho o menor problema de falar, porque eu não entendo que seria antiético, porque eu não os reconheço como meus irmãos em Cristo, né? Irmãos meus em Cristo não fariam o que esses caras fazem. Eles simulam alguns milagres, mas eu também não duvido que eles façam alguns milagres. Isso aí não me surpreende, porque a gente vê aqui que nem todo milagre é de Deus, né? Nem todo milagre tem origem em Deus. A gente vê a segunda besta fazendo descer fogo do céu. Elias fez isso lá no Velho Testamento, e essa segunda besta faz aqui para convencer. Essa segunda besta, ela vai enganar um monte de gente. Ela vai trazer a paz, como na visão do Hernandes daqui a gente vê a besta surgindo desse mar, dessa confusão, e o período, o momento em que vai surgir o anticristo, a gente não sabe a data, mas a gente, tanto Paulo lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, quanto Daniel, quanto as cartas de João, a gente vê que o anticristo vai surgir num momento de anarquia, um momento de iniquidade, um momento em que a terra não aguenta mais regra, que as pessoas não querem mais regra, a terra vai estar muito confusa, o terreno vai estar todo preparado para chegar essa segunda besta, trazendo a paz e prosperidade, enganando um monte de gente. Então, nem todo milagre é de Deus. A gente precisa ter um discernimento espiritual muito apurado para a gente saber o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Não vamos ser enganados pelos anticristos, porque infelizmente eu não tenho tempo aqui para detalhar muito, mas Paulo diz que o tempo da iniquidade já está rolando, isso já está acontecendo, né? Há anticristos. O que é o significado de anticristo? Também, segundo Hernandes Dias Lopes, é aquele que tenta parecer ser Jesus, mas não é. A gente vê aqui que a segunda besta tinha chifres como de um cordeiro, mas ela falava como o dragão, parecia ser, mas não era. E também aquele que bate de frente em tudo, é opressor mesmo, não esconde nada, como a primeira besta. Então, há anticristos, há diversos anticristos por aí. Todo aquele que tenta parecer ser Jesus, fazer coisas de Jesus, mas na verdade não é de Jesus, ou aquele que vai de encontro a tudo o que Jesus ensinou para a gente, são anticristos. Só que esse anticristo aqui, que a gente está conversando hoje, do capítulo 13, é o anticristo. É o cara que vai chegar e vai revolucionar o planeta Terra e vai começar a oprimir a igreja como nunca se viu. E eu acabei esquecendo de falar. A besta vista que surgiu do mar tem as características todas daqueles impérios lá que Daniel viu em Daniel 7, como se fosse uma figura que juntasse todas as forças desses impérios em um só. É um ser que vai juntar toda a opressão, toda a violência, todo o ódio de todos esses impérios que oprimiram o povo de Deus em um ser só. E aqui a gente entra naquela velha discussão se a igreja vai ser arrebatada antes do período de tribulação, se a igreja vai ser arrebatada, não vai ser arrebatada, se ela vai viver isso. E na minha visão a gente vai viver esse período. Eu não creio que Deus vai arrebatar a gente, porque a história da igreja é uma história de mártires, é uma história que tem sangue derramado, tanto de Jesus quanto dos primeiros cristãos ali, os nossos irmãos, os apóstolos. Então, a história da igreja, Deus nunca tirou a gente da realidade, daqui da terra. Jesus falou que a gente ia sofrer aflições, Deus falou que por conta do nome dele a gente seria perseguido, que a gente sofreria. E aqui,
Eu não vou poder fazer toda a exegese, né, de todos os versículos que existem na Bíblia que apoiam essa tese, mas eu convido os irmãos a virem aqui no versículo 7. Versículo 7 de Apocalipse 13 diz assim: também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los. Lá em Daniel a gente vê isso também, que o pequeno chifre ataca a igreja, ataca o povo de Deus. E esse vencê-los aqui não é da derrota final, esse vencê-los aqui é no sentido de prevalecer, como está aqui no versículo 15, está escrito assim: também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. E para fechar esse raciocínio eu convido a gente a ler o versículo 8. Todos os habitantes da terra a adorarão, a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto. Então, a terra inteira vai adorar essa besta. A terra inteira vai adorar a imagem. E aqueles cujos nomes estão no livro do Cordeiro não a adorarão. Nós somos a exceção. Você, meu irmão, minha irmã, não vai ser enganado pela segunda besta, pela primeira besta. Você não vai se deixar cair, porque nós não vamos adorar. É promessa de Deus. Lá em Daniel, no versículo capítulo 7, versículo 26, vou ler a partir do 25, que aí fecha isso que a gente está conversando. O pequeno chifre, que é o anticristo, que é a besta, falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio para destruir e aniquilar por completo. Ou seja, nós vamos sofrer. Eu acredito que os nossos irmãos, se não formos nós que estivermos aqui nesse tempo, nós vamos ser oprimidos, nós não vamos adorar a besta, nem a segunda besta, nem ao dragão, que é o objetivo, né, da besta, enganar a terra. E a morte para a gente, se chegarmos ao ponto de vivermos isso, porque aqueles que não adorarem a imagem da besta, como está lá no versículo 15, morrerão, serão mortos. A morte para o cristão, como Paulo nos ensina, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O diabo o dragão achando que a gente não adorando a besta e ele matando a gente, não sei como que vai ser essa forma de perseguição. Morrer por Cristo não é derrota. A gente acabou de ler que Daniel fala que vai haver um juízo e vai haver a destruição total e completa. Então, se ouvir essa aula inteira aqui, você ficou preocupado, caramba, será que quando chegar esse período eu vou aguentar? Será que quando chegar ao ponto de ou falar que eu sou cristão, não vou adorar a besta e morrer, será que eu vou ter coragem? E eu te falo o seguinte, meu irmão, nenhum mártir da história bíblica tinha nada de especial humano, nada diferente. Ele não era um super ser humano, não tinha nenhum poder diferente. Como ser humano, era igual a mim, igual a você. Quem fez com que não houvesse o rateio, né? O medo da morte, que não fizesse... Quem ajudou, quem auxiliou a esses irmãos a não negarem a Cristo, mesmo ao ponto de morrer, todos os apóstolos, Estevão, todos os que a gente conhece, foi o Espírito Santo de Deus, não vem da gente. Se chegar esse período, o Espírito Santo estará com a gente e Jesus Cristo estará junto com a gente naquele momento ali. A gente, tentando pensar aqui racionalmente, é uma coisa muito complicada da gente, o medo de morrer, mas naquele exato momento, se você for meu irmão, se você for minha irmã, se você for salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai nos fortalecer para superar esse momento e viver na glória com Ele. Amém? E por fim, para fechar a aula aqui,
com mais um último tema que é debatido há séculos e séculos, é o tal do 666, né? O número da besta. Diversos teólogos de diversos tempos tentaram associar esse número a alguém. Geralmente ele era associado a alguém que representava um domínio, né? Um império. O 666 já foi atribuído a Nero, já foi atribuído ao segundo Nero, que é o Domiciano, né? Que foi quem jogou João na ilha de Patmos e que perseguiu os cristãos de forma implacável. Ele é conhecido como segundo Nero. Já foi lá no século XVI, os nossos irmãos reformadores tinham absoluta certeza que era o Papa. Eles tinham certeza que era o Papa. Eles pegavam o nome, a responsabilidade do Papa em latim e viam o 666 exposto claramente. Então, algumas pessoas já associaram o 666 a Hitler, quem viveu aquele período, a Mussolini, enfim, era sempre atribuído o 666 a algum ditador, imperador, alguém que tinha algum domínio, né, sobre a Terra. E não há um consenso sobre quem esse número é atribuído, obviamente, né? Mas há um consenso. O consenso não um consenso, a maioria dos teólogos dizem que na Bíblia o número que representa a perfeição, algo completo, a plenitude da perfeição é o 7, é um número completo, é um número perfeito. E o 6 representa, como diz aqui no versículo 18, o número de homem. Né? O 666 é um número de homem, não é um número divino. E o que o 6 representa? O 6 representa aquilo que não é perfeito, que pode parecer algo próximo, mas não é perfeito. E o tríplice 6, né? Repetir o 6 3 vezes, significa que esse número representa a plenitude da iniquidade, que é a falta de lei, da violência, da injustiça, que é um número que representa a totalidade daquele que não é Cristo, daquele que é a besta, aquele que parece que é algo bom, mas não é. Tenhamos cuidado, porque o período que nós estamos vivendo hoje, se a gente for parar para analisar friamente, o Evangelho começou a ser pregado lá nas viagens missionárias, né, dos apóstolos, de Paulo, ali na Ásia Menor, foi para a Europa, da Europa foi para a América do Norte, chegou aqui para a gente. A parte oriental, nem se fala o quanto que eles se perderam, né, e o quão forte é a apostasia. Como nós conversamos, a apostasia é aquele que conhece, que já teve um contato, mas abandonou a fé, abandonou a verdade. A gente vê a Europa fechando igreja para abrir estabelecimento comercial, porque não tem mais gente, não tem mais membro, não tem mais ninguém. A gente vê o cristianismo na América do Norte bem esquisito. E aqui a gente ainda não está vendo claramente isso, a gente já está vendo alguma coisa aqui de apostasia assim, mas não tão forte porque aqui é recente. O nosso conforto é saber que sempre, desde Adão até agora, sempre houve remanescente fiel. Existem aqueles que não vão se dobrar, aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Existe um remanescente fiel, mas nós precisamos estar atentos, porque é na apostasia, no período de iniquidade que a besta, o dragão vai enviar a besta, o anticristo, e essas coisas vão acontecer. Ao meu ver, a Terra hoje está praticamente clamando por vir essa segunda besta, que é aquele que vai trazer a paz, aquele que é o pai da iniquidade. Ele não vai, como está lá em Daniel, ele vai mudar as regras, ele vai mudar as leis, ele vai trazer assim, você que não aguenta mais essas regras, essas imposições, as pessoas falarem que assim é o certo, mas você entende que qualquer coisa é o certo, eu vou criar um reino, um governo que você vai sentir à vontade. Então, a função dessa segunda besta vai ser trazer paz, prosperidade às vistas humanas, né? Ele vai trazer novas regras, novas leis, um novo governo mundial. Ele vai unificar, ele vai conseguir unificar o ateu
ele vai conseguir unificar o hindu, ele vai conseguir trazer as religiões pagãs, ele vai conseguir unir toda essa galera que não está no livro da vida, no livro do Cordeiro. Ele vai conseguir fazer isso, e pelo caminho que a gente tem seguido, eu acho que a gente não está muito longe desse período. Eu não vou falar aqui que a gente está, ou falar uma data, ou se o anticristo já está aqui, que a gente sabe que há anticristo já preparando o terreno desse anticristo, mas para mim é muito claro que Jesus finalmente está voltando. Jesus vai voltar. O período que nós estamos vivendo é muito complicado. Esse Covid veio trazer para a gente alguns ensinamentos de que a vida é breve, tudo pode mudar, que todos os nossos planos não fazem muito sentido, que a gente pode planejar, mas tudo muda. O planeta parou por conta desse vírus, a igreja deixou de se reunir fisicamente por conta desse vírus, muitas coisas aconteceram esse ano, e eu acredito que o tempo está próximo mesmo. Eu acredito que as coisas estão acontecendo de uma forma mais acelerada agora, e se Deus quiser que a gente tenha a coragem para enfrentar esse período, se vier, se for a nossa geração, se for a próxima, mas o importante é a gente ter a certeza de que vai haver o juízo e o dragão vai ser destruído por completo. Não vai ter outra chance para ele. Essas coisas vão acabar, mas isso é papo para as próximas aulas. Amém? Fique com Deus e que Deus tenha misericórdia de nós se a gente for passar por esse período.